O que Jesus fez no inferno após sua morte? A verdade que poucos conhecem. A jornada de Jesus entre sua morte e ressurreição, os 3 dias misteriosos, é revelada na Bíblia. Ele desceu ao reino dos mortos. Mas por quê? Essa jornada não é apenas uma passagem bíblica esquecida. É um acontecimento que moldou o destino da humanidade. Descubra a verdade por trás dessa descida e como ela impacta suas decisões hoje. Desde os primórdios, a ideia do inferno fascinou e aterrorizou a humanidade. Mas o que realmente sabemos sobre esse lugar? E mais importante, o que Jesus fez lá após sua passagem? A resposta não reside em mitos ou lendas, mas nas Escrituras, que revelam uma missão divina carregada de significado e poder. O que é o inferno segundo a Bíblia? Antes de mergulhar na jornada de Jesus, é crucial compreender a perspectiva bíblica sobre o reino dos mortos. A Escritura utiliza diferentes termos para descrever a vida após a morte. Sheol, Antigo Testamento. Um lugar de espera para os falecidos, sem uma distinção clara entre justos e ímpios. Hades, Novo Testamento. O equivalente grego de Sheol, onde os ímpios sofrem e os justos descansam, como na parábola do rico e Lázaro. E Lucas 16, 19 e 31. Geena, um símbolo do fogo eterno, baseado no Vale de Inom, onde os resíduos de Jerusalém eram incinerados. Marcos 9:43. Lago de Fogo, Apocalipse 20:14. O destino final de Satanás, seus anjos e todos que rejeitam a divindade. Portanto, o inferno não é um único local, mas um conceito que engloba julgamento, separação e consequências eternas. Mitos sobre o inferno que precisam ser desmistificados. Muitas concepções errôneas sobre o inferno circulam. Vamos esclarecer algumas delas. Satanás reina no inferno? Não. O inferno foi designado para ser o destino de Satanás e seus demônios. Mateus 25:41. Ele não é o soberano do inferno, mas sim um prisioneiro. O inferno é um lugar de festas? Apesar das brincadeiras, a Bíblia descreve o inferno como um local de tormento e sofrimento. Mateus 8:12. Existe purgatório? A ideia de um local de purificação após a morte não encontra respaldo nas Escrituras. Hebreus 9:27 declara: aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso vem o juízo. Todos vão direto para o inferno? A Bíblia ensina que haverá um dia do juízo, onde todos serão julgados. Apocalipse 20:11-15. Até então, os falecidos aguardam em repouso ou sofrimento. O inferno é temporário? A tradição bíblica aponta para um castigo eterno, não para a aniquilação das almas. O que Jesus fez no inferno? Agora que compreendemos o conceito de inferno, podemos abordar a pergunta central. O que Jesus fez lá? Ele pregou aos espíritos encarcerados. Em 1 Pedro 3:19-20, lemos que Jesus anunciou uma mensagem aos espíritos desobedientes dos dias de Noé. Não foi uma segunda chance, mas uma declaração de vitória sobre o pecado e a morte. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Em Apocalipse 1:18, Jesus afirma: eu sou o que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele conquistou o poder sobre a morte, assegurando a redenção para todos que nele creem. Ele libertou os justos que aguardavam a redenção. Efésios 4:8-10 sugere que Jesus levou cativos os que estavam presos, abrindo o caminho para que os fiéis do Antigo Testamento entrassem no céu. Antes de sua ressurreição, o paraíso estava fechado, mas ele garantiu a entrada. O que isso significa para nós hoje? A descida de Jesus ao inferno não foi um momento de derrota, mas de triunfo absoluto. Ele não apenas venceu o pecado e a morte, mas também abriu as portas do céu para todos que creem nele. Se você já entregou sua vida a Cristo, essa verdade deve encher seu coração de esperança. Nada, nem a morte, nem o inferno, pode separá-lo do amor de Deus. E se você ainda não tomou essa decisão, este é o momento. Jesus pagou o preço pela sua redenção. Tudo o que você precisa fazer é aceitá-lo e viver de acordo com sua vontade. Conclusão: a vitória que muda tudo. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi a demonstração final de que o inferno não tem poder sobre aqueles que pertencem a Deus. Sua vitória nos concede uma nova vida, uma nova esperança e a certeza de que o mal nunca terá a palavra final. Se você já conhece essa verdade, compartilhe-a. Muitos ainda vivem com medo da morte e do inferno, sem saber que Jesus já conquistou a vitória. Vamos espalhar essa mensagem e viver com coragem,
sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Lembre-se que entender esse evento é um caminho para uma fé mais profunda e uma vida mais plena. A jornada de Jesus ao inferno não é apenas uma passagem histórica. É um ponto crucial para a compreensão da espiritualidade. Imagine a angústia de se deparar com seus próprios medos e limitações. A experiência de Jesus nos confronta com a necessidade de transcender o sofrimento. Como podemos aplicar essa lição em nossa vida? A desconfiança em si mesmo, o medo do desconhecido, a dúvida na fé, todos esses são desafios que enfrentamos. A lição de Jesus é crucial para superar esses obstáculos. Sem entender essa jornada, você corre o risco de ignorar a verdadeira força de transformação em sua vida. A falta de compreensão sobre este evento essencial pode impedir você de encontrar um propósito mais profundo e significativo. A urgência está em descobrir como essa jornada pode te guiar para um caminho mais claro e alinhado com seus valores espirituais. Entender a descida de Jesus ao inferno exige compreender a noção de reino espiritual. Imagine um reino onde as sombras da dúvida e do medo reinam. Jesus, ao confrontar esse reino, demonstra a capacidade de superar o sofrimento. Essa é uma lição fundamental para a espiritualidade. Essa jornada simboliza a vitória da luz sobre as trevas. Pensando na escuridão como a adversidade em nossas vidas, podemos entender a importância desse confronto. A ideia-chave é que a provação não é a derrota, mas um passo em direção à redenção. Assim como Jesus, podemos encontrar força para superar nossas lutas. Compreender isso abre portas para uma fé mais robusta e uma jornada espiritual mais plena. Lembre-se, é um processo, não um evento. Imagine um momento de profunda dúvida. Como lidar com a angústia de se sentir perdido ou desamparado? A jornada de Jesus inspira a encontrar força interior. Pratique a meditação para conectar-se com sua intuição. Busque a companhia de pessoas espirituais para encontrar suporte. Identifique seus medos e confronte-os com a coragem de Jesus. Substitua o medo pela fé e pela esperança. Busque a sabedoria em práticas como a oração, a leitura e o estudo. As ferramentas espirituais podem te apoiar. Lembre-se, a jornada espiritual requer coragem e perseverança. Assim como Jesus, aprenda a encontrar força no enfrentamento das sombras. Analisando a jornada de Jesus, percebemos que a verdadeira força reside na aceitação do sofrimento. Ele o enfrentou, não para escapar, mas para compreendê-lo. Essa compreensão nos permite ir além da superfície da fé, mergulhando na essência da espiritualidade. Imagine a transformação que isso pode gerar em você. Olhe para as lutas de figuras históricas como Gandhi ou Martin Luther King. Eles enfrentaram adversidades, mas com resiliência e compaixão. A capacidade de superar desafios, não como uma fuga, mas por meio de uma profunda compreensão, é a essência da mensagem de Jesus. Perceba a força transformadora dessa lição. A jornada ao inferno, portanto, não é um evento isolado, é o início de uma profunda transformação espiritual. Pesquisas em psicologia demonstram que a capacidade de lidar com o sofrimento é fundamental para o crescimento pessoal. A jornada de Jesus à escuridão nos ensina a olhar para a dor como oportunidade de aprendizado. Isso ressoa com a lição de Jesus. Observe como líderes transformadores, ao longo da história, enfrentaram dificuldades e emergiram mais fortes. Essa resiliência reflete o aprendizado espiritual. A compreensão do significado espiritual da descida de Jesus nos capacita a superar os nossos próprios desafios. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Curta e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. E lembre-se, a vitória de Jesus é a sua vitória. Até o próximo vídeo.